Mais um Animes da semana, mais uma semana de animes. A temporada está acabando, como eu disse. A gente tem que decidir quais são os animes da próxima temporada. Eu sei que tem Shingeki no Kyojin, que meio que, né, estamos fazendo as coisas populares para falar do que todo mundo assiste, para estar em contato com você. Mas o que mais? Tem um anime do maluco do Lúcifer e o Martelo, o Satoshi Mizukami, tem Banana Fish e de resto nada mais me interessa. Então eu não sei, mas vai continuar Boku no Hero, vai continuar Steins Gate, fazer o quê? E vai acabar Megalobox. Megalobox eu sempre começo por ele, porque ele é o meu xodozinho. Mas eu vou começar com Steins Gate dessa vez pra tirar a amargura da frente e depois só ser feliz. Nós tivemos uma espécie de fim em Steins Gate Zero, um fim de primeira metade da história. Eu não sei se esse anime vai ter 22, 24 ou 26 episódios. Se tiver 22, de fato, é a metade da história. Se tiver 26, falta um pouquinho. Mas é nitpicking, né? Isso é bobagem. A questão é que teve uma espécie de fim, uma passagem para uma próxima fase. Então a gente já pode tirar um pouco de conclusões. E eu estou desgostoso com Steins Gate, como eu já digo faz um tempo. Eu não tô curtindo muito a experiência, eu tô tentando entender por que eu não tô curtindo a experiência. Eu já articulei aqui algumas vezes a questão dos dramas serem muito distantes, além do fato dos dramas terem muita relação com a série anterior, que vocês já deram um spoiler do porquê que isso se dá dessa maneira, mas enfim, ignorando isso, de qualquer forma, muitas dessas ameaças e muitos desses conflitos estão muito calcados no nosso conhecimento da série anterior. E sobra pouco que aconteça nessa série. Mas com esse episódio, eu fiquei pensando em outras questões também. Com esse episódio, eu fiquei pensando na questão de que a trama desse anime é meio bobalhona. É uma trama de viagem no tempo, máquina do tempo, Terceira Guerra Mundial, Estados Unidos e Rússia e pessoas de preto e tal. É um negócio meio idiota quando você parar pra pensar, né? Porque eu sinto uma dissonância entre os elementos. O Steins Gate anterior, o Steins Gate clássico, se pudermos dizer isso, o Steins Gate 2011, ele era isso também. A história também era meio bobona. A questão é que a forma como ela era apresentada era uma tiração de sarro com o próprio absurdo da história. O Okabe era uma presença muito interessante porque ele era um grande absurdo. Então você tinha uma história idiota e um ambiente que tratava aquilo como idiota, porque era o devaneio de um idiota, e um personagem idiota que levava aquilo a sério. Então, esse jogo era muito mais interessante. Esse jogo deixava as coisas muito mais vivas. E aí a passagem de um momento pro outro é que faz a história ser interessante e ganhar vida. É aquele momento do começo que o Okabe é tão absurdo no chunibyo dele, né, nos devaneios dele, que não tem como você acreditar que aquele é sério, até ficar sério e caralho, tudo isso era sério. Então essa passagem é interessante. Nessa história a gente não tem isso. A gente tem uma camada de seriedade e tristeza. A paleta de cores é acinzentada. O design dos personagens está levemente mais sóbrio do que a série anterior. A Mayuri tá com o cabelo um pouco mais curto, o Okabe tá com as roupas bastante sóbrias e a história se passa no fim de ano, no inverno. Então tudo é cinza, tudo é bem diferente da outra série, que era uma série um pouco mais laranja, uma série mais pôr do sol, né? Quando você bate isso com a história que tá acontecendo, que não é tão interessante assim, pelo menos pra mim, né? Não dá pra você levar tanto a sério quando você bate essa história com os personagens que estão ali, com, por exemplo, o Daru, com a Feiris Chan, com esses personagens, com os momentos
que são uns momentos muito animezão de otaku, que realmente pra mim não batem, as quebras pra comédia não batem com todo o tom do resto da série, e também com essas ameaças muito distantes, porque enquanto você não vê alguma coisa de fato acontecer, não dá pra você levar a sério o drama, e o drama tá muito periférico, tudo que parece estar acontecendo é muito periférico, e o drama do personagem principal é o mesmo drama repetidas vezes por 11 episódios. Então eu tenho a sensação que essa história não tá andando, mais uma vez, é próximo da experiência da série anterior também. Mas eu acho que a série anterior jogava com muitas outras coisas, brincava com o formato, ele realmente ele parecia uma brincadeira com estereótipos, sendo que essa história não me parece nenhuma brincadeira com nenhum estereótipo. É uma história que se leva a sério. E aí, com ela se levando tão a sério, você começa a olhar para a história de fato. E aí a coisa cai um pouco por terra. E eu tô um pouco desgostoso com Steins Gate Zero por enquanto. Eu espero que a história dê uma volta. Eu espero que a história mude de figura e fique mais interessante. Eu espero que ela brinque, seja mais criativa. Por enquanto ela é uma história meio que uma história qualquer. Ela é um mistério qualquer que só tá construindo paranoias na gente. Tem aquela professora lá que tava no avião com a mão coberta, tem a menina que tava com a mão machucada também, tem a outra menina que não é a mesma, né? Que também tem o Reading Steiner por algum motivo, tem o fato de que quem tava atrás da menina sem memória eram estrangeiros, então provavelmente aquele professor americano também pode ter alguma coisa a ver, então você vai criando, de repente tipo a CERN não tem a ver com essa história, são os americanos, é a DERP, que é a DARPA, né? Então não tem a ver, mas será que a menina que estava fazendo a investigação não tem a ver mesmo? Então você tem essas desconfianças, mas todas elas são paralelas, são tangenciais, e o drama central realmente não está funcionando para mim. E não só o drama central do personagem que a gente já conhece não tá funcionando pra mim, como eu tenho muito problema com a personagem nova dessa história. Com a personagem que importa, né? Não o professor americano, por enquanto. Que é a Maho. Que a Maho é uma coisa complicada de lidar, porque quando você olha apenas a história dela, de repente se ela fosse a personagem principal seria mais interessante. Porque ela é uma personagem trágica. Ela parece estar apaixonada pelo Okabe. Esse episódio teve uma cena onde ela estava doente, inclusive a cena antes que ela passa mal no banho, é só... Ai, meu Deus do céu. É uma cena em que a mulher ela tá num trauma, num choque, depois de passar por um tiroteio, e ela tá desmaiando no banho. E é uma coisa que esse é o momento que deveria ser sério, por exemplo, mas aí ele tem que fazer uma piada de anime. Oh, ela está pelada na minha frente. Não dá. Essa dissonância é muito complicada de lidar. E depois tem a cena dela na cama, ela tá claramente apaixonada por ele, pelo menos essa é a minha leitura daquela cena, que a intenção é fazer com que mostre que ela tá apaixonada por ele, mas ela não é a Kurisu. Tanto no talento acadêmico, quanto na paixão pelo Okabe. Que inclusive, como é que você se apaixona pelo Okabe nessa história? O Okabe era um personagem, um cara muito mais interessante, muito mais vivo antes, e agora ele é um qualquer, um homem triste. Quem é que vai gostar de uma pessoa tão triste e patética assim? Eu não sei, mas às vezes as pessoas se apaixonam. Aconteceu comigo. Então, tem esse lado trágico dela, mas o lado trágico dela nasce do fato de ela não ser a Kurisu e estar muito claro para a história que ela não é a Kurisu, e esse é o drama dela, ela não é a Kurisu. E é por isso que as cenas de romance, ou de quase romance, ou de tentativa de romance, ou de sonho de romance que acontece no Steins Gate Zero entre ela e o Okabe não funcionam, porque ela não é a Kurisu. Eu tô realmente não gostando da experiência de assistir Steins Gate Zero.
mas eu vou tentar ir até o fim com vocês. E agora vamos para Sword Art Online, que é uma experiência ruim para o Danilo também. Vamos ver se o Urso também tem tempo de Tokyo Ghoul, porque depois é só alegria, amigos. Oh meu Deus, e agora a Len foi encurralada, né? E vai ter que lutar contra o time do MTM. Ela está em desvantagem. O que vai acontecer? Ué, cadê o MTM? Cadê? Ué, já foi? Ah não, o time da ginástica lá já derrotou ele. Cara, não tem anime mais broxante que Gun-Gei Online, cara. Eles conseguem destruir toda a tensão construída de um episódio pro outro, cara. Eles conseguem destruir toda a tensão, todo o clímax que poderia ser gerado. Tudo eles conseguem destruir pra continuar com conversa e mais enrolação, cara. O tão esperado combate com o MTM não teve, não ocorreu. E aí o time das garotas da ginástica lá salvaram a Len. Aí teve toda uma enrolação, uma conversa. E Gun-Gei Online continua com essa estrutura de roteiro bem quebrada, bem tosca. Mas pelo menos, vamos ser justos aqui, pelo menos teve uma cena onde eu gostei. A estratégia do time da ginástica contra o M ali na montanha, onde elas sabiam que estava em desvantagem e elas estavam se sacrificando para poder além se aproximar de um outro ponto, que essa é uma estratégia de batalha real e interessante no campo de batalha, onde um grupo vai de um lado, além ia dar a volta e contornar ali para pegar a Pitou sozinha. Então realmente esse é um ponto de destaque positivo desse episódio. A ideia de também usar uma das companheiras de time como objeto imortal para poder servir de escudo e ter uma equiparidade ali do escudo do M com o time das garotas foi muito legal, foi muito positivo e foi o ápice para mim do episódio, né? Eu tô dando risada aqui porque muita gente deve ter adorado a cena final onde a Pitou virou a mestre Jedi e começou a usar a espada de laser tirada do rabo dela, porque nunca foi falado que tem espada no jogo e só nesse episódio foi introduzido esse tipo de arma, né? E isso é uma coisa que me irrita profundamente em Gun-Gei Online, onde novamente coisas não acontecem e nós não assistimos, nós temos que ler, né? Nós lemos as ocorrências e teve que um personagem parar e falar, olha, há muito tempo atrás eu vi a lenda de um jogador que usava uma espada e, né, o protagonismo da Len apareceu. Teve uma cena poética tentando colocar ali o M com a Pitou, ela morrendo na cama e traumatizada, e ela desmaiada, na verdade não traumatizada, ela desmaiada e tentando colocar uma poesia nessa cena, mas isso pra mim não funcionou porque a Pitou ela é uma louca. Nesse episódio teve várias cenas dela possuída por uma loucura e ela gritando, eu vou morrer, que maravilha, finalmente chegou a minha hora. E eu acho que essa série ela foi feita, ela tá falando a mensagem errada, ela tá vangloriando demais, vangloriando não no sentido positivo, mas o foco tá muito pesado em cima do transtorno e da obsessão da Pitou pela morte e pelo lado negativo dela querer ser morta, se matar, ou ela querer matar os outros. Tá muito focado nisso, onde o anime deveria ser algo mais leve. Eu já falei isso antes, né? O anime tem todas as características de ser um anime mais gostoso, mais leve de assistir, uma coisa mais divertida, e não é. Essas cenas de loucura e sadismo da Pitou tira todo o ar da graça do que seria Gun-Gei Online pra mim. E realmente desconstrói todas as qualidades, as poucas qualidades que Gun-Gei Online poderia ter, desconstrói todas as cenas em que a Pitou aparece, em que o M também aparece, porque ele é um poste sem emoção dentro do jogo, e fora do jogo ele é um caos de loucura e submissão pela Pitou, né? Então realmente é um anime que ele não consegue focar na mensagem que quer tratar. A Len é uma personagem fraquíssima, que ela não tem motivação nenhuma, ela só reage às coisas que ocorrem em volta dela, e ela está sendo obrigada
a salvar a Pitou, matando ela no jogo, que é uma... soa esquisito ouvindo, mas eles colocaram uma lógica deturpada para você aceitar isso, né? Mas realmente Gun Game Online fracassa em muitos aspectos para mim, e o pior de tudo não é nem esse roteiro meio furado e cheio de coisas incoerentes. O que realmente me decepciona profundamente é o fato deles não construírem, eles não conseguirem converter a tensão que eles geram, que é uma tensão legal, né? Você fica interessado em ver o embate. Pelo menos eu terminei o 9º episódio pensando, pô, bacana, eu quero ver o combate contra o MTM lá, o que vai rolar, o que será que vai acontecer? E converte pra, olha, já foi solucionado, o time da ginástica chegou, deu um tiro ali, dispersou, acabou. Então todo o clímax que eles geram, eles não conseguem converter. O final também, toda a cena poética de será que a Pitou vai morrer pelo MTM, né, invadindo a casa ali, né, que eles chegaram com Jeep e tal, foi uma cena bem legal, até um dos caras mascarados ali pergunta, e aí, você gosta realmente dela, tal? Ah, gosto, então a gente vai te proteger, tal. Então é uma cena que, pô, eles novamente conseguiram criar uma expectativa para essa invasão do MTM na cabana. Tinha a tensão da Lane estar longe, ela não ia conseguir chegar lá para derrotar, mas essa ideia deles chegando na cabana, a invasão, me construiu uma expectativa de legal, quero ver como eles vão se defender dentro da cabana. Chegou dentro da cabana, não, eu sou mestre de Jedi, foda-se, ela deu lá, matou todo mundo. Então, novamente, esse anime falha em concluir, né, em converter em cenas de ação interessantes, cara. Eu não sei vocês, mas eu só faço isso aqui por obrigação. Esse episódio de Megalobox foi simplesmente maravilhoso, simplesmente sensacional. Chegou num ponto dele, que é o ponto do rap, que ele deixou de ser uma história qualquer e realmente passou a ser uma experiência, uma viagem. Foi um momento climático sensacional. Eu espero que o final supere, não porque eu tô exigindo que a história supere, mas só porque se esse momento foi tão bom e ainda não terminou a série, tomara que o final seja melhor para eu ter um momento mais empolgante do que esse, né? Pra gente ter uma série ainda melhor do que a gente tá tendo por enquanto. Vamos ao que interessa na história. Vamos dizer o que acontece nesse episódio. Esse episódio é um episódio surpreendentemente tenso. Pelo menos eu senti dessa maneira. Porque a gente conhece ficção. A gente sabe que vai ter um momento de redenção, vai ter um momento de vitória. A gente sabe que esse é o antepenúltimo episódio, acho que vai ter 13, né? Esse é o 11, então tem mais 2. Tem mais o inimigo, o boss final, que é o Yuri. A gente sabe que ele vai ter que vencer essa luta. Alguma coisa vai ter que acontecer. Mas ele passa tempo suficiente enganando a gente, entre aspas. Ficção é basicamente enganação, né? Ele passa tempo suficiente fazendo com que os personagens ajam da maneira que você não quer que eles ajam, para que a gente fique tenso com a situação. E a tensão vai crescendo e crescendo e crescendo. Tipo, eu realmente esperava, eu juro pra vocês, eu posso estar sendo inocente, mas eu não esperava que essa luta se desse com o fonezinho de ouvido. Eu pensei que quando ele chegasse, ele já ia jogar o fone de ouvido fora e falar foda-se, não sei o que, qualquer coisa desse tipo. Mas não, ele faz com que a luta aconteça o tempo todo com a ameaça do mafioso e com o fone de ouvido e com o Gear. Que isso é uma coisa também que me surpreendeu bastante. A forma de revolta do Joe, que é... se a gente vai fazer isso, então não vai ser um show, não é o Joe de verdade, o Joe de verdade é o Gearless Joe, é o Joe sem Gear, então o que você vai ter aqui não vai ser o Joe, vai ser o cara daquele tempo que a gente era trambiqueiro, no caso do Joe contra a vontade dele, né? Então, a forma de revolta dele pra mim foi
uma surpresa. E a gente tem toda aquela construção, por exemplo, do fato do cara tá com aquele bagulho, tá com o fone de ouvido na sala do mafioso, enquanto o cara tá com o peixe e tá ali dando aquele... Eu sempre confundo Red Herring. Eu acho que é Red Herring, né? Enfim, eu sempre confundo os nomes dos recursos de roteiro desse sentido, de dar a diquinha de que vai dar merda. O cara tá ali mexendo no peixe e mexendo no olho do peixe que tá no prato dele. Que eu vinha interpretando ao longo do episódio, talvez mais uma vez inocência minha, vocês coloquem aí nos comentários o comentário de todo mundo agora que vai ser: ah, mas quando eu vi isso eu sabia que ele... Eu não sabia, eu pensei que era só morte, ou ameaça de morte. Não que realmente ia acontecer o que aconteceu. Então a gente tem aquela construção daquela tensão mas eu acho que as duas coisas que eu tiro desse episódio, as duas coisas que mais me fizeram me empolgar, porque assim, ele tava um episódio bom, tenso, mas normal, Megalobox. Até o momento do rap. Porque o momento do rap foi um momento muito maravilhoso, um momento muito mágico, um momento muito único, uma escolha tão esquisita e inusitada que estalou na minha cabeça naquele momento. Falei, caralho, não, peraí, tem alguma coisa acontecendo aqui. Isso aqui é foda, isso aqui é arte, isso aqui alguém tá pensando, alguém tá sentindo enquanto tá fazendo esse bagulho. Alguém olhou para uma mesa de executivos e falou, não, rap. Esse moleque vai fazer um discurso através do rap e esse episódio vai ser um musical. E ele fez. Esse momento me lembrou muito o Devilman Crybaby, né? Eu tenho uma experiência com Megalobox próxima da experiência que eu tive com Devilman Crybaby. Próxima. Eu acho o Devilman Crybaby, eu ainda gosto muito mais. Eu ainda tô louco pra reassistir, inclusive, é um puta anime. Mas eu tenho uma experiência muito próxima. E o momento do rap foi um momento pra mim que estalou e me deu uma sensação de, bom, agora acabaram as regras. Agora acabou toda a pretensão de qualquer tipo de realismo. Agora isso é doideira. Porque é mais ou menos como um musical, um filme musical, né? Que essa é a minha interpretação da coisa, né? Do pouco que eu li aqui e ali. Quando você está assistindo um musical, você tem um acordo com aquele filme. Você pega qualquer filme de ação absurdo, o filme de ação mais absurdo que você pensar, o Triplo X, o Velozes e Furiosos 7 e tal, que é muito absurdo. O cara arrastando o cofre na rua, o maluco dando pirueta com o carro para desviar de torpedo no gelo e tal. O acordo que você tem com o Velozes e Furiosos, ou com o Triplo X, ou seja lá o que for, é que aquilo está acontecendo. E é aí que tem os problemas que podem haver problemas de quebra de suspensão de descrença. Mas o que você está vendo é o que está acontecendo na história, é a realidade do mundo do filme. No musical, o acordo é diferente. O acordo que você tem é o que está na tela desse filme é a representação musical do conflito. Você não tem necessariamente que acreditar que todas aquelas pessoas tinham aprendido a coreografia antes e do nada, bom, agora é a hora da gente dançar. Não, aquilo é uma representação absurda, não realista do conflito que se apresenta. E quando o moleque começa a fazer aquele rap, eu senti isso. Eu senti que, bom, o que a gente tá vendo agora é uma exageração, uma alegoria do que de fato aconteceu. Tanto é que o moleque invade. Como é que aquele moleque entrou bem no corredor onde os lutadores entram no ringue, né? Como é que o Yuri, quando ele olha pro Joe e faz o Joe... Por exemplo, o Joe caído no chão passa muito mais de 10 segundos e dane-se, não tem problema passar muito mais de 10 segundos ele no chão.
O Yuri faz o Joe levantar e faz os caras pararem basicamente com o poder do Ki dele. É um olhar e uma intenção assassina. É um poder sobrenatural que ele chegou e falou: "Bah! Joe!" E Joe levantou. Tudo aquilo é absurdo. Tudo aquilo é mais do que tá na tela. Então o momento do rap foi um momento que tudo mudou pra mim. E a história elevou e ficou maior do que apenas uma história de boxe, né? E também uma percepção que eu tive, porque eu tava pensando que, bom, agora a gente vai ter um desenvolvimento do Joe como personagem. O Joe não é um personagem. Ainda bem. Não tem problema nenhum o Joe não ser um personagem, porque o Joe é um conceito. O Joe, ele é a personificação da possibilidade de liberdade para muita gente que está em volta dele. Principalmente da liberdade dessas pessoas delas mesmas. É o moleque, o Sachio, que tem que se libertar do próprio passado e do próprio egoísmo. É o Nambu-san, que tem que se libertar da própria natureza, porque esse é todo o arco dele lá o porra do mafioso, que esse eu realmente não lembro o nome. Do mafioso dizendo que ele é um escorpião e um escorpião nunca vai deixar de ser um escorpião. Ele tem que se livrar dessa natureza dele. Do próprio mafioso, que percebeu naquele momento um momento de extrema força de vontade do próprio Nambu-san e deixou com que as coisas continuassem, mesmo que ele não tenha ganho pessoal. Do Yuri, que luta por outra pessoa, mas agora vai lutar por ele mesmo, vai lutar pelo prazer de ser um lutador de verdade. Então, o Joe, nessa história do Megalobox, o Joe é o amanhã. Ele é o Ashita no Joe. Eles falam muito esse negócio de você tem um amanhã, eu vou brigar pelo seu amanhã. Então o Joe, ele é o Joe do amanhã e ele é o amanhã pra muita gente. Então esse episódio foi simplesmente maravilhoso. Eu tô muito empolgado pro fim. Também acho que se ele me deu essa experiência no episódio 11, eu não tô nem aí. Eu não vou ficar julgando, tomara que o final seja bom, senão vai estragar toda a série. Não, a série já se vale. Vai ter que acontecer uma merda muito grande pra essa série clicar e falar, não, acabou, o final estragou a experiência. Eu já tive a experiência foi maravilhosa. Então, Megalobox, assistam! Estou me atualizando em Fullmetal Panic. Cheguei no episódio 8 e eu não quero entrar muito em detalhes aqui. Eu vou falar rapidamente sobre alguns aspectos desse anime, justamente para dar o contraste de Gun-Gei Online. Porque eu terminei o episódio 8 arrepiado, cara. Arrepiado. Porque quando um anime sabe o que ele está fazendo e ele constrói a narrativa pro clímax do final do mini arco que ocorreu agora em Fullmetal Panic, a gente descobre o que um anime bom faz e o que um anime ruim faz, né? Gun-Gei Online não consegue converter a expectativa, né, a tensão do combate em algo satisfatório, e o Fullmetal Panic tem do episódio 5 ao 8 teve um mini arco aqui onde a Mithril foi totalmente derrotada e dispersada, e o Sagara ele precisa sozinho se redescobrir quem ele é, e ele lembra de um amigo dele do exército americano que fica numa região lá lutando como gladiador, e aí ele decide, não, vou lutar lá porque eu gosto de lutar em robôs e até eu, né, botar a cabeça em ordem e tal. E esse mini arco no mangá ele é melhor construído, né? Porque no mangá você tem mais páginas para trabalhar o time, né, do gladiadores ali, então você acaba descobrindo um pouquinho da personalidade da líder do time, que é a garota que quer usar a grana dos combates de gladiadores para reconstruir a vila que ela morava, né? E no anime ficou um pouco corrido, então tiveram que colocar algumas montagens de lutas ali do Sagara mostrando a superioridade de luta dele, porque ele é foda mesmo. Então esse mini arco ele
leva ao clímax, que é o combate contra a Almagan, né? Ou Almagan, vou falar Almagan. Que é contra o Jean Reno, né? Esse personagem bem caracterizado ali como Jean Reno no filme Profissional. E aí, porque eu não vou explicar aqui porque foram 4 episódios, mas o ponto que eu queria falar é o seguinte: aqui em Fullmetal Panic você teve 4 episódios mesmo, né? Burro, pra ter que contar é foda. Mas tivemos 4 episódios construindo a narrativa de, olha, é tudo um plano do Sagara, ele teve que se aproximar da Almagan, ele meio que tava usando esse time, mas foi a forma que ele encontrou para chamar a atenção da Almagan, ele conseguiu descobrir as informações, agora é o combate final. E no combate final teve uma cena forte, que eu não quero que o editor coloque, porque é um spoiler para quem não assistiu, mas se bem que quem vai assistir essa parte já viu Fullmetal Panic, mas não coloca não. Beleza, teve o desfecho com a líder do time, que foi algo inesperado, eu não lembrava que isso acontecia. Não lembrava ou eu não li? Eu acho que eu não li porque a Panini não publicou essa porra aqui inteira no Brasil, então acho que não chegou nessa parte. Mas beleza, então teve toda uma construção narrativa, foi aumentando a tensão, e teve o episódio 8º ali, onde o Sagara teve um embate com o Jean Reno e ele meio que desmaiando ali numa cena final, que eu também acho que não é legal colocar, mas teve toda uma construção, cara. Sabe, o Fullmetal Panic, ele sabe o que ele está fazendo, ele tem personagens bem escritos. O Sagara, nesse mini arco, ele estava redescobrindo quem ele era e ele percebeu que, de fato, ele quer resgatar a Chidori, e ele usou de todo o conhecimento dele e das armas que ele possuía no momento para conseguir o que ele queria, e a gente termina o episódio 8 não sabendo o que vai acontecer. Realmente, Fullmetal Panic tem uma superioridade em tudo comparado com Gangue Online, e é um contraste aí que eu queria passar para vocês, de quando o anime sabe o que ele está fazendo, ele faz com que o seu público se arrepie e fique muito interessado no próximo episódio. Mas antes de finalizar essa parte de Fullmetal Panic, o legal é que, como teve esse mini arco focado só no Sagara, eu não sei, nós, o público, né, não sabemos o que aconteceu com a Mithril, né? A última informação que nós tivemos foi lá no 4º episódio, onde eles conseguiram, um navio de guerra ali conseguiu escapar das garras ali da Almagan, né? Então a tropa foi reduzida, muita gente morreu, mas os principais ali da Mithril sobreviveram, e eu quero saber o que vai acontecer com a Capitã, com o Webbs e tudo mais, né? A galera, eu acho que eu pronunciei errado o nome dele, mas eu tô na curiosidade aí de saber o reencontro, né? De ver o reencontro da Mithril com o Sagara, né? Vamos ver se os rumos, né, do Sagara e da Mithril vão se unir novamente, e se o novo time aí, né, é da França? Acho que é da França ou da Inglaterra, não sei. Do loirinho ali, desse mini arco aí que apareceu, que eu devia ter anotado, mas falha minha. Porque surgiu uma nova equipe aí, né? Nesse mini arco, vamos ver se eles vão ajudar o Sagara a reencontrar a Mithril. Eu realmente estou muito curioso para saber o que vai acontecer nos próximos episódios aí. Vamos lá para Boku no Hero Academia, episódio 49, ou episódio 11 da 3ª temporada. Eu chorei com esse episódio. Não teve jeito. Foi um episódio muito emocionante, muito intenso, muito, muito, muito bom. E foi por uma série de recursos que esse episódio teve para fazer com que a emoção fosse maximizada. Porque realmente é um momento que você precisa... Ele só funciona se você estiver sentindo o que todas as outras pessoas estão sentindo. Então, ele corta constantemente para os momentos enquanto o All Might tá tendo o momento dele lá, lutando contra o Almôndega. Ele corta... Primeiro que a gente tem os momentos de flashback do All Might com a mestra dele, que aí a gente tem também até agora a gente tinha muito pouco disso, né? Eu acredito que a gente não tinha nada até agora
de momentos do All Might no passado. Então a gente finalmente teve. Então, a gente acompanhou o personagem por todo esse tempo, criou identificação com ele, ou criou simpatia por ele, passou a gostar muito do personagem. E aí, no momento crucial para ele, a gente tem uns flashes apenas o necessário. Isso é uma coisa muito boa do Boku no Hero Academia. Os flashbacks são realmente apenas o necessário. No momento que precisa, para elucidar e ilustrar coisas que a gente meio que já sabe, né? Para maximizar o efeito da emoção. Então a gente tem isso com o All Might, mas principalmente tem, eu acho que, duas coisas que fazem com que esse episódio funcione nessa reação visceral que a gente tem com esse acontecimento. Que é os constantes cortes para todo mundo que está assistindo o que está acontecendo, e isso é muito importante, eu já vou falar disso mais pra frente, eu espero lembrar, que realmente fazem com que, sabe, não é só a dor que o personagem All Might está sentindo, é a dor que todo mundo em volta do acontecimento está sentindo. É mostrar, é meio que pegar na mão, é quase como se fosse aquelas risadas de sitcom. A gente vê as pessoas emocionadas, então a gente embarca na mesma emoção. A gente vai sentir o que essas pessoas estão sentindo. E também tem o fato de que, ao mesmo tempo que tem a multidão e as pessoas desconhecidas, os personagens que a gente, os figurantes que a gente não tem nome, né? Eles têm rosto, eles estão ali, não é só uma massa de personagens cinzas de fundo, né? Tem expressão, cada um deles, tem aquela mulher no meio dos escombros falando pro All Might não desistir, e também vai passando por um monte de personagens que a gente conhece, sabe? A gente tem a reação de pessoas que realmente importam pra gente. E o Midoriya e o Bakugou, principalmente eles, né? Tem aquele frame dividido a tela deles gritando "Vença, All Might!", que é aquela coisa de é importante para os personagens, faz sentido para os personagens, faz sentido na cena, e também é um recurso para que você sinta a mesma emoção, para que você sinta aquilo que todo mundo está sentindo em volta do All Might e sinta pelo All Might. E também tem o fato de que a narrativa, esse é um momento que foi esticado no máximo da tensão, para que você não saia daquele momento, sabe? Quando o All Might começa aquele clímax daquele discurso onde ele está passando o poder de um braço para o outro e tal, aquele era um momento que obviamente a ação daquele momento é muito mais rápida, né? Com certeza, se você passasse aquilo em tempo real, ia ser uns 10 segundos, ele dá um soco, depois ele passa o poder pro outro braço e dá outro soco, e aí dá um outro bagulho lá, então é tudo muito rápido. Mas é meio que um slow motion, porque a dor dele vai se arrastando ao longo do episódio, e o sofrimento dele vai se arrastando. E quando a gente acha que o sofrimento acabou, a gente ainda tem uma espécie de um epílogo da dor que ele está passando, que é aquele momento onde ele aponta para a câmera. Então, a gente não tem acabou a luta e tá tudo bem, ele tá sentado e vitorioso, tal. É uma vitória, mas é uma vitória muito amarga. E isso, para mim, é um momento muito inteligente. Todo esse momento da vitória do All Might é uma vitória muito agridoce. É uma vitória muito melancólica. Porque, primeiro que a gente tem aquele momento que pra mim é inteligentíssimo, do All Might apontando pra câmera e do Midoriya e do Bakugou vendo. Porque isso é uma das coisas que quando você revê Boku no Hero Academia, você tem essa sensação do cuidado com a série, e uma coisa muito legal de como as ações realmente reverberam de maneiras diferentes para personagens diferentes. Porque o momento da vitória, para todo mundo é uma vitória, pro All Might é uma derrota. Quando ele aponta para a câmera, para todo mundo é um sinal de esperança. Pro Midoriya é um fardo,
É uma tristeza pela morte simbólica do herói da vida dele e um fardo. E pro Bakugou é a mesma tristeza do Midoriya, mas com inveja. Porque rola uma inveja ali, rola uma percepção de algo acontecendo, rola a percepção de que aquilo é para o Midoriya e rola algum sentimento de inveja. Então, os sentimentos que estão acontecendo naquela cena, naquele espaço muito curto de tempo, são bastante complexos. E isso que faz essa cena ser, para mim, muito inteligente, muito interessante. Mas, principalmente, porque aí que rola uma coisa que eu tava pensando agora, e o Boku no Hero Academia tem umas certas críticas sobre ser covarde, não matar personagem e tudo mais, e que o All Might tinha que ter morrido nesse momento, e não, o All Might não tinha que ter morrido nesse momento. Esse arco, desde o começo, é sobre o Bakugou, é sobre o All Might, é sobre o Midoriya e uma passagem de tocha para o Midoriya e a apresentação de um novo vilão, é sobre muitas coisas. Mas também é uma janela para o tipo de coisa que Boku no Hero Academia faz, para o tipo de debate que existe em Boku no Hero Academia. Porque ele não é só uma história sobre esses personagens. E o que acontece com os personagens não reverbera apenas entre os personagens. E não é também aquela coisa que reverbera para o mundo numa destruição do planeta estilo Dragon Ball Z, que morreu toda a população mundial, mas você não conhece ninguém. O importante em Boku no Hero Academia é realmente a configuração da sociedade. Então, uma das coisas mais importantes desse arco é a questão da opinião pública. O sequestro do Bakugou, o sequestro especificamente do Bakugou, foi planejado para que fosse um problema para a UA e um problema da relação da opinião pública quanto à UA. A ação dos moleques tem que ser disfarçada, porque senão vão saber que eles são alunos da escola, isso pode ser ruim para a escola. E mesmo assim, a ação deles ainda é debatida entre eles, porque será que eles estão fazendo coisas erradas ou não? Quando eles estão saindo para a missão heróica de resgate do amigo deles, eles ainda têm que ver os caras no telão e vendo que o que está em jogo aqui é muito maior do que apenas o resgate do nosso amigo. E na luta do All Might com o cara, com o Almôndega, a gente tem, como eu já disse, esse corte para todas as pessoas que estão assistindo. É muito importante que todo mundo esteja vendo na tela a luta e tudo mais. Então, essa questão da reação das pessoas e de como a sociedade se organiza é representada e é dramatizada nesse episódio dentro da ação, junto da ação. Não é a ação localizada ali e depois a gente vê o que as pessoas acham. É uma coisa amalgamada na outra. E por isso é importante que o All Might viva. Porque a morte do All Might nesse momento criaria um mártir. E um mártir é um símbolo que você não conseguiria matar. Se o All Might morresse nesse momento, assistido por todo mundo no mundo inteiro, matando ou prendendo, inutilizando um grande inimigo, e ele morresse na frente de todo mundo, ele seria eternamente um herói. E talvez a organização da sociedade continuasse da mesma forma, porque eles teriam eternamente um símbolo da paz. Agora apenas o símbolo, e não realmente uma pessoa, mas o símbolo estaria ali. Agora, o All Might vencer, mas continuar vivo daquela forma esquelética definhando, mata o símbolo da paz. Ele vai continuar sendo uma pessoa, mas agora você vai olhar para aquele cara que para você era invencível e você vai ver uma imagem de fraqueza. E isso pro mundo, né? A gente tem essa imagem de fraqueza desde o começo da história. Mas é importante pro tipo de coisa que o Boku no Hero Academia quer debater, que ele continue vivo. Que ele continue
agora não como um símbolo, mas como uma pessoa. E eu pensei nisso assistindo esse episódio, pensei nisso um pouco antes de começar a gravação, e eu acho, agora pensando melhor, uma jogada muito inteligente manter o All Might vivo. Seria contra a corrente e contra a ideia desse episódio, dessa série, e foi um episódio maravilhoso, eu chorei, lágrimas sinceras assistindo, e esse anime é só muito bom. E por falar em Boku no Hero Academia, hoje eu estava na banca e eu vi o Boku no Hero Academia 10, o mangá, e aí eu pensei, pô, eu não sei se eu comprei esse mangá. Eu devia ter atualizado a minha conta no Meus Mangás, o site do Danilo. O Danilo fez um site que é pra você não passar por esses momentos idiotas que eu passei. Eu ainda preciso comprar o 10, eu não comprei ainda. Se eu tivesse a certeza de que eu tinha atualizado o meu cadastro, era só eu abrir ali o site e ver que, eu tenho só até o 9, eu preciso comprar esse 10. Então, meusmangás.com.br é o site do Danilo para você controlar a sua coleção e não passar por esses pequenos inconvenientes. E é isso, muito obrigado. Colabore com o padrinho do VideoQuest e colabore para que o canal continue existindo e para continuar mantendo a meta de falar dos animes da semana, como a gente está falando agora. E a temporada que vem começa em breve, eu preciso me decidir. É isso, falou.